Olá, aluno! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora do 5º ano e essa aula é sobre a interferência humana na natureza. É uma aula de ciências. Vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula. Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. Na verdade, essa é uma aula introdutória para que a gente possa entender esse assunto nas próximas aulas. Nesse bimestre, nós teremos 10 aulas. A primeira aula, que é a aula de hoje, vai tratar da interferência humana na natureza. Nós vamos falar do ciclo do saneamento na nossa aula número 2, conservação da água e do solo, continuando esse assunto, na aula número 3. Nós vamos falar de nutrição na aula número 4 e de obesidade, que é um problema relacionado à nutrição, na aula número 5. Nós também vamos falar sobre distúrbios alimentares, que é um assunto também relacionado à nutrição que merece a nossa atenção. Vamos falar de sistema reprodutor masculino na aula 7 e feminino na aula 8. Na nossa 9ª aula, nós vamos falar de adolescência e puberdade. E na aula número 10, nós vamos retomar conhecimentos. Nós vivemos em um mundo modificado. O mundo que você habita não é um mundo natural. Aí você me diz assim, professora, mas eu já fui a um parque que era preservado, não tinha nenhuma construção, nem trilha para a gente andar, tinha direito lá, era preservado mesmo. Tudo bem, você já foi, passeou, passou por lá. Mas o mundo que a gente vive sofre ação humana o tempo todo. Tudo que tem no mundo que a gente habita é modificado pelo homem. Cada construção, cada pedra que a gente põe no chão para pavimentar uma rua, tudo isso é modificado. Às vezes nós nem nos damos conta disso, porque quando a gente nasceu já estava tudo ali, já estava modificado. Mas o estado natural das coisas é outro. Então, é disso que a gente vai falar nessa aula, dessa interferência, dessas modificações que o ser humano faz para satisfazer as suas necessidades. Nós não fazemos isso só porque nós queremos que o mundo seja diferente, para inventar moda, como dizem por aí. A gente faz isso para atender às nossas necessidades de abrigo, de alimentação, de trabalho, de transporte, mas nós modificamos tudo o tempo todo. Quando a gente tem um ambiente que não foi modificado pelo homem, nós chamamos de natural. Uma paisagem que não foi modificada pelo homem, nós chamamos de natural. Aquilo que foi modificado, nós dizemos que é cultural, né? Que tem ação humana, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo que eu gosto muito. Aqui, o título é Sobradinho, você vai entender daqui a pouco. E isso é uma canção, vamos ler. Olha só, Sobradinho, o homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. O título dessa canção se refere a um alagamento, ou melhor, a uma represa, que para ser construída precisou alagar diversas cidadezinhas que ficavam ali por perto. A próxima parte da música, né, a sequência da música, seria até o nome desses lugares que foram alagados. Então, olha só a ação humana acontecendo
ali naquele lugar. Isso foi lá na Bahia, né, Sobradinho na Bahia, e o homem chega, desfaz a natureza, tira gente, porque tinha gente morando, põe em represa, né, prende a água ali, o movimento natural da água, e diz que tudo vai mudar. Como assim diz que tudo vai mudar? Ele está fazendo isso para atender a necessidades dos seres humanos que vivem ali. Acontece que a gente tem, né, uma sequência aqui que é bem interessante do ponto de vista ambiental. Olha só. O São Francisco é um rio que nasce em Minas e corre para o Nordeste. O São Francisco lá para cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar, subir, aumentar, né, o volume de água. E existia uma profecia de um beato, né, Antônio Conselheiro, bem antigamente, que dizia que o sertão ia virar mar. E a música diz que dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Aqui nós estamos falando de dois fenômenos que podem ser causados pela ação humana ou não e que vão ter um impacto grande na natureza e na vida dos humanos. Um é o alagamento e o outro é a seca. Então a gente tem, né, na mesma música a preocupação com dois fenômenos que são aparentemente extremos, opostos, mas que vão interferir na vida do homem e na natureza também, o alagamento e a seca. Aqui a gente tem o homem mudando o curso de rio, represando água para tratar das suas necessidades. Pode ser produção de energia elétrica, pode ser redistribuição dessa água para outros lugares. No caso do Sobradinho, né, é a represa mesmo. Então, o homem faz modificação no curso dos rios. A maioria da energia elétrica produzida no Brasil é produzida por meio de hidrelétricas. E essas hidrelétricas, para que a gente aproveite o movimento da água e para que esse movimento tenha a força necessária para mover os geradores, nós precisamos represar a água. Isso significa que nós alagamos uma grande área, ou seja, uma área que talvez fosse habitada, ou que talvez fosse mata, fosse floresta, tivesse uma biodiversidade, vai deixar de ter porque está sendo alagada. Não é um alagamento natural, como acontece na Amazônia quando chove, né, nas temporadas de chuva. É um alagamento produzido pelo homem, que pode e terá consequências ambientais. As construções. Toda construção é ação humana. Cada tijolinho que você coloca ali um em cima do outro, seja um grande prédio ou uma casa pequena. A gente fala em construção, pensa em casa, pensa em prédio, pensa em loja, pensa em shopping, mas ponte é construção, né? Aquela ponte que a gente coloca ali para poder passar de um lado do rio para o outro sem ter que dar uma grande volta, isso é uma construção. Estradas são construções, viadutos são construções. As construções, elas também são ações humanas. Os monumentos que a gente vê, as praças, tudo isso é construção, tudo isso é cultural, tudo isso é interferência na natureza. Antes de ter uma praça, era natural. Antes de ter um loteamento com casas, com asfalto, com rede de esgoto, com iluminação, era natural. Era natureza, era mato nativo, né? Era espaço, era morada de animal. Então, a gente interfere, né? Não existe um lugar que já estava demarcado para uma cidade acontecer. Antes disso, ele era natureza. Nós temos um exemplo no Brasil, que é o exemplo da Mata Atlântica. Era a maior mata que a gente tinha, né? E foi devastada por causa da construção de cidades, né? Do povoamento daquele espaço. Então, as construções são uma intervenção do homem ali na natureza, né? E a gente
vive nessas construções o tempo todo. A gente vai passando de uma para outra, sai de casa, vai para a escola, passando por uma rua pavimentada, sai da escola, vai para o shopping, passando por uma rua movimentada, iluminada, né? Então a gente se movimenta, a gente habita esse espaço que é muito mais cultural do que natural. Pavimentação, pontes, construções, encanamento de água, encanamento de gás, redes elétricas, iluminação artificial, meios de comunicação e transporte. Isso tudo é ação humana que interfere na natureza. Plantação não é natureza. Às vezes, a gente diz assim, eu gosto tanto de ir para o campo, passar o final de semana, passar as minhas férias, é tanta natureza que a gente vê, é tanta plantação, tanta plantinha, tanta coisa. Olha só, nem isso é natural. Existem ali elementos naturais, como a gente tem aqui na cidade, o céu natural, um horizonte, um sol bonito, as estrelas, que a gente não vê tão bem por causa da iluminação, mas que dá para ver. Existem elementos que são naturais, tem plantas, né? Tem mata nativa em algum lugarzinho ali, tem nascente de água, mas ali também existe modificação humana. Uma vegetação natural, ela é diversa, então vai ter diversas espécies misturadas, ela é aleatória, ela não é plantada com uma distância. Você já viu uma plantação, já observou com atenção uma plantação, que seja de milho, que seja de qualquer coisa? Ela vai ter um espaçamento determinado, a água que vai ficar disponível para ela muitas vezes é uma irrigação artificial. Ali você vai ter um tipo de produto em uma área determinada. Aquilo está cercado, as cercas são interferência humana. Você tem construções, tem veículos também lá no campo. A estrada do campo não é pavimentada, mas ela é bem marcada ali, né? Ela é limpa de mato, de vegetação, então não é natural. Plantação não é natural, não é à toa que a gente chama de cultura de soja, cultura de milho, né? Agricultura. Então, aqueles animais que estão cercados, que são tratados com ração, para que possam dar leite, para que possam fornecer carne, para que possam fornecer alimentos, também sofrem ali uma ação humana. Não é que o humano construiu aquele animal, mas ele está domesticado. O curral que ele vive, né, o espaço que ele habita, vai ter uma limpeza, vai ter um cuidado, vai ter interferência humana nesse espaço. Então, professora, você está falando então que na cidade não é natural, no campo não é natural. Você está falando que não existe natureza mais? Existe, mas ainda no campo, mesmo que a gente tenha algo da natureza ali, nós temos modificações humanas presentes nesse espaço também. Nós disputamos espaço com a natureza. Aqui eu coloquei a ilustração de um filme que você provavelmente não conhece, porque é um filme que passou antes de você nascer. Esse filme se chamava O Sem Floresta. Esses animaizinhos aqui e mais alguns outros viviam numa floresta. Um dia eles acordaram e tinha uma cerca viva, limitando o espaço deles, e tinha sido construído um condomínio no espaço que era da floresta. E as pessoas que habitavam esse condomínio começam a ter problemas com os animais que invadem as casas para tirar comida, que reviram os lixos, e aí vai ter uma discussão entre exterminar esses animais ou não. E, enfim, mas por que isso acontece? Porque os animais também têm a necessidade deles. E toda construção humana precisa de um espaço para ser instalada.
Toda casa humana ocupa um espaço e nós ocupamos o espaço que antes era natural. Então, nós tiramos espaços de fauna e flora nativa quando construímos naquele espaço. Então, nós disputamos espaço com os elementos naturais. Fauna e flora, quando eu digo assim, flora são os vegetais nativos e fauna são os animais nativos. No caso do filme, a mata, a flora foi retirada para que se pudesse construir o condomínio e a fauna teve que se afastar, teve que recuar para o que sobrou de mata, mas acabou virando um problema para os moradores porque ficava revirando lixo, porque ficava invadindo as casas à procura de comida, comida que antes eles achavam na floresta. Então nós temos essa disputa. Tudo que é construído desmatou um certo espaço. Nós também retiramos recursos da natureza. Além de disputar espaço, nós retiramos recursos. Aqui eu dei exemplo: agricultura, pecuária e extrativismo. Olha só, para que a gente tenha agricultura, para que a gente plante, como eu falei agora há pouco, pezinhos de soja, separados a uma certa distância, irrigados por irrigação artificial. Para que a gente faça isso, primeiro a gente precisa desmatar aquele lugar. Assim como quando eu vou construir o condomínio eu preciso desmatar, eu desmatei também para plantar. Então, aqui a gente está tirando do solo a cobertura natural vegetal que ele tinha antes. A pecuária acontece a mesma coisa. Para criar os animais, ou eu preciso plantar soja, fazer ração e dar para eles comerem, precisei desmatar, ou eu preciso ter pasto para que eles se alimentem, precisei desmatar também. Então, e o extrativismo? O que é extrativismo? É quando eu não estou criando animais, reproduzindo animais, nem plantando, eu estou tirando do jeito que a natureza me oferece. Então, existe o extrativismo, por exemplo, do açaí, existe o extrativismo mineral, que vai cavar e tirar do solo os minerais que a gente usa para produzir diversos produtos. Então, existe esse extrativismo. Extrativismo é quando eu tiro da natureza. Não foi nem eu que plantei, eu só estou tirando dali. Então, isso tudo, olha só, essa disputa de espaço e essa retirada de produtos da natureza são também interferências humanas que podem ter o seu impacto. Todas essas ações interferem no ciclo da água. Construir, pavimentar, mudar rio de lugar, tudo isso, desmatar, tudo isso interfere no ciclo da água. A água deixa de infiltrar como antes, ela deixa de transpirar das plantas como antes, porque as plantas não estão ali mais. Então, tudo isso interfere no ciclo da água. Tudo isso também interfere na sobrevivência dos animais, porque os animais habitam as matas que nós estamos retirando, dependem da água, assim como nós, então isso vai interferir na vida deles também. E tudo isso interfere na saúde do solo. Sem cobertura vegetal, o solo pode sofrer erosão. Nós vamos entender isso melhor nas nossas próximas aulas. Nas próximas aulas, nós vamos falar medidas para conservar o solo e a água. Nós vamos entender por que é importante a conservação dessa cobertura vegetal, como que a gente pode, sem deixar de atender às nossas necessidades, preservar, conservar, na verdade, o solo, a água, o nosso ambiente. Na aula de hoje, nós vimos que o mundo em que vivemos foi modificado pela ação humana para atender às nossas necessidades. As modificações humanas no ambiente trazem diversos impactos. Eu espero que você tenha acompanhado com bastante atenção nessa aula. Muito obrigada e eu te espero na próxima aula.